Deus, Ele vai de fato fazer com que tanto eu quanto você, nós possamos alcançar vitória nesses dias. Vamos então à introdução da nossa palavra. A nossa palavra está lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 18. Diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Amém? Vamos orar então para que Deus traga revelação desta palavra, tanto a mim quanto a você que aí está ouvindo esta palavra. Nós vamos orar nesse momento para que Deus fale com você e principalmente toda a honra, toda a glória, toda a exaltação somente a Ele e ninguém mais. Eu sempre digo que se o Senhor não falar com você, não adianta nada eu ficar aqui, porque é o Senhor a glória, amém? É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que faz aquilo que precisa ser feito na sua vida. Nós, homens, somos apenas instrumentos daquele que nos inspira e tem toda a glória, e por isso que nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque nós compreendemos e entendemos que Ele vai falar, que Ele vai fazer. Nós estamos dando abertura no nosso coração para que o Senhor faça, para que o Senhor fale, e é isso que está acontecendo nesse momento. Nós estamos dizendo: faça, Senhor, porque nós queremos a Tua graça, nós queremos a Tua misericórdia, nós queremos ser alcançados pelos Teus milagres, nós queremos ser alcançados por aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Vamos orar para que isso aconteça? Senhor, nesse momento nós oramos por todos aqueles que estão vendo, ouvindo esta live. Que a graça, que a misericórdia do Senhor alcance todos nós, que o Teu Espírito toque tanto em mim quanto em todos que vão ver ou que estão vendo esta live. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance nesta manhã com a Tua doce revelação, com o Teu rema para nós, no nome de Jesus. Amém. A Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. O tema dessa palavra é, olha, nós costumamos a falar temas, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, para que você anote, para que você saiba que tudo que nós vamos dizer tem um caminho, tem um sentido, amém? Então o tema desta palavra é: o amor lança fora todo medo, amém? E é claro que nessa introdução a esta palavra eu tenho que dizer o seguinte: existe um conflito entre a carne e o espírito. Olha, o que é isso, pastor? É uma crise humana que nós temos. Lá no Jardim do Éden aconteceu que lá estava Adão, lá estava Eva, e depois que eles cometeram aquele pecado, ou comeram da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ficaram envergonhados, eles ficaram com medo. Daqui a pouco nós vamos ler essa passagem. Mas o que acontece? Daí se instalou uma crise humana. A crise é o seguinte: às vezes com a mesma situação, na mesma situação, você está com medo. E também na mesma situação, você está sem medo. Você está
forte. Você está assim, de certa forma, vencendo tudo, atropelando tudo que passa pela sua frente, porque a graça e a misericórdia do Senhor está contigo. Então nós podemos dizer o seguinte, que existe um conflito dentro de nós. Muitas e muitas vezes estamos com medo e muitas vezes estamos em paz. Não é mesmo? E isso nós dizemos que é um conflito natural que existe dentro do homem, que existe dentro de cada um. Eu tenho esse conflito, você tem esse conflito, mas o que nós fazemos para compreender e para entender que o amor lança fora todo medo? É claro que aquele que o alimento mais vai vencer. Então, quando eu estou na minha carne natural, é óbvio que eu vou sentir muito mais medo. Mas quando eu estou no Espírito com o Senhor, é óbvio que então eu vou começar a vencer o meu medo, não é mesmo? Então nós temos que dizer que, ainda nesta introdução, que existe um sistema de compensação humana que nós mesmos criamos. São fatos, são histórias, são coisas que vieram de lá do Éden até aos nossos dias, que nós dizemos que são um sistema de compensação. Quando eu faço mal, quando você faz o mal, então nós queremos compensar com alguma coisa. Você consegue compreender que nós estamos num local onde o amor lança fora o medo, mas é claro que nós temos medo muitas e muitas vezes, mas é claro que nós utilizamos esse sistema de compensação muitas e muitas vezes. Amém? Então nós vamos ao primeiro ponto desta palavra, e esse primeiro ponto é o seguinte: a origem do medo. Ah, pastor, como assim? Esse medo tem uma origem? Tem, a origem do medo. Vamos lá? Em Gênesis capítulo 3, no versículo 10. Eu estou aqui com a minha Bíblia, King James. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receios. Por essa razão me escondi. Na Bíblia Revista e Atualizada diz: e vendo que estava nu, tive medo. Por essa razão me escondi. Então você consegue perceber que o receio e o medo, eles andam lado a lado? Olha, aqui nessa passagem de Gênesis 3:10, é aquela passagem logo após a desobediência que eles estavam no jardim do Éden, que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e de fato eles perceberam que estavam nus, mas o Senhor todos os dias vinha ali conversar com aquele casal. Mas então naquele dia ele sentiu medo. A origem do medo, a primeira vez que aparece a palavra medo, quando o homem ele quis se esconder de Deus, quando o homem desobedeceu a Deus, ou quando o homem estava numa situação que ele estava totalmente transparente e ele tinha medo daquilo que as pessoas podiam ver, do que aquilo que Deus podia enxergar nele. É quando nós cometemos uma falta, quando nós cometemos uma transgressão,
quando nós cometemos, ou que nós podemos dizer, que a Bíblia diz, um pecado, quando nós adulteramos, ou quando nós roubamos, ou quando nós, vamos dizer assim, fazemos algo que desagrada totalmente ao Senhor. Nós temos consciência de que aquilo que nós fizemos é errado. Então o que nós fazemos? Resolvemos nos esconder do Senhor. Resolvemos que a presença do Senhor nos constrange em muito. Então o que o homem faz? Ele se esconde, ele se retrai, ele acaba então por não querer mais a presença do Senhor, por se sentir muito mal, por estar cometendo aquilo que não deveria fazer. Então esta é a origem do medo. Exatamente quando desobedecemos a Deus e temos receio de que Ele se aproxime de nós, porque nós estamos numa situação terrivelmente longe de Deus. Então nós vamos para o segundo ponto desta palavra. O Velho Testamento, como era o que acontecia no Velho Testamento. Então eu intitulei o Velho Testamento. Aí acontece que no Velho Testamento o homem, ele fazia lá em Israel, nós estamos dizendo do povo escolhido de Deus. Então esse homem, ele, quando ele pecava ou quando ele transgredia, ele tinha que oferecer um sacrifício. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir lá e oferecer em holocausto um cordeiro, para que o sacerdote fizesse esse sacrifício pela vida dele. Um sistema de compensação. Ou seja, eu deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas então eu levava lá um cordeiro, e esse cordeiro morria no meu lugar. E assim então eu novamente podia me apresentar diante de Deus, novamente eu podia me achegar diante de Deus, porque eu tinha minha alma lavada, a minha alma purificada. Eu então deixava de ser imundo para novamente ser limpo. E nós percebemos que esse sistema de compensação existiu no Velho Testamento, na lei. E acontece então que se oferecia ali ofertas contínuas pelo povo, ofertas contínuas, ou seja, na manhã um cordeiro era sacrificado e de noite ou no crepúsculo também um cordeiro era sacrificado. Isso nós dizemos que eram ofertas contínuas. E também existiam as ofertas, além das ofertas contínuas, existiam as ofertas que se faziam em todas as festas, inclusive no dia do perdão, Yom Kippur. Então se faziam as ofertas contínuas e todas as outras ofertas. Esse era um sistema de compensação. Mas aí vem então a igreja medieval. Olha, a igreja medieval, é lógico que logo após nós vamos falar da reforma protestante. Mas a igreja medieval então diz o seguinte, a igreja medieval, nosso terceiro ponto. A igreja medieval, ele tratava algumas pessoas com penitência. O que é isso, pastor? Ou seja, eu vou lá, confesso os meus pecados, e então, olha, você confessou os seus pecados são alguns pequenininhos, alguns maiores, então você vai lá e faz isso e mais aquilo. Ou seja, penitência. Agora que você cometeu, você vai lá e faz várias, vamos dizer assim, várias ações, várias preces,
várias coisas, para que então Deus te aceite novamente. Então se instituiu a penitência. E acontece então que aí veio a indulgência. A indulgência, o que era? Quando você fez um pecado muito grande que você não podia pagar, então você ia lá, porque a igreja era um tanto política na época, a igreja exigia que você pagasse. Olha, para você não ir para o inferno, você tem que pagar. Pague. Isso se chama indulgência. Agora você não vai diretamente para o inferno, mas você vai passar pelo purgatório. Roubou demais, adulterou demais, fez pecados contínuos todos os dias, não mudou de vida, não alterou, não se transformou, não se fez nada. Então que eu pague. E assim era na igreja medieval. Você pagava a indulgência para que você não pudesse ir para o inferno. Era um sistema de terror. Você paga para você não ir para o inferno, porque você tem consciência de todo o mal que você fez. Você sabe tudo aquilo que você fez de errado. E sabendo tudo que você fez de errado, então acontece que você então ia lá e fazia altas ofertas, altas somas de dinheiro, tanto quanto o mal que você fez. Quanto mais mal, quanto pior, maior a oferta, maior o recurso que entrava para a igreja, para que então você pudesse ter acesso pelo menos ao purgatório, passasse 100, 200, 500, 1000 anos ali, mas depois você ia para o céu. Alguém me disse que cada moeda que caía naquele tempo no gasofilácio era uma alma que saía do purgatório. Cada moeda de 100, moeda de centavo, não saía ninguém. Aí você consegue compreender e começa a entender o que era a indulgência. Amém? Assim funcionava na igreja medieval. E você consegue compreender que nós, ainda hoje, temos muito da igreja medieval. Nós queremos fazer essas compensações. Nós queremos, de fato, ir e ofertar, ou fazer isso, ou fazer aquilo, para que o Senhor nos perdoe. Mano, isso não funciona. O nosso próximo ponto, a reforma protestante. Martinho Lutero, no ano de 1517, há 503 anos, em outubro de 1517, começou uma reforma protestante. E essa reforma dizia o seguinte: algumas teses, somente a Escritura, ou só as Escrituras, somente Cristo, só Cristo, ou somente a graça, só graça, ou somente a fé, só fé, ou somente a glória de Deus. Toda glória é somente de Deus. Isso é a reforma. 95 teses. 95 teses. Somente a Escritura. Somente o que a Escritura diz. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Então nós podemos entender que muitos de nós vivemos antes da reforma. Mas a reforma já veio. E você precisa compreender e entender que
A reforma veio exatamente para mudar esse sistema que existia antes da reforma. E essa reforma diz: somente a graça. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Olha, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então você consegue compreender e entender que Deus é conosco, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, nada pode nos afastar do amor de Deus, nem profundidade, nem altura, nem largura, nada. Acontece, meu irmão, que Deus te ama, Deus me ama, e você precisa saber disso. O amor lança fora todo o medo. Deus te ama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para com a minha vida. Deus, Ele fala comigo, amém? Em 1 João 4,8 ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, amém? E nós temos muitas e muitas passagens que falam sobre o amor. Em Lucas capítulo 10, no versículo 28, a famosa parábola do bom samaritano, o princípio, o início, como que ela aconteceu. Um mestre da lei estava falando com o Senhor, com Jesus o Cristo, e ele disse: o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor falou para ele: o que a lei diz? O que a Escritura diz? Ele disse então: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele perguntou que Jesus falou: faça isso e viverás. E aí ele falou: mas quem é o meu próximo? Aí veio a parábola do bom samaritano, mas não é a intenção dessa palavra. A intenção dessa palavra é que nós, ainda no passado, Jesus mudando da lei para a graça, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele estava fazendo uma transição da lei para a graça. E então ele diz: eu sou o cumprimento da lei. Eu sou o cumprimento da lei. Então veio um homem chamado João Batista. No capítulo 1 do livro de João está lá escrito sobre João Batista. Ele olha para alguém que é o cumprimento da lei e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se chama Jesus, o Cristo. E esse Jesus, o Cristo, o que acontece? Ele está ali
na frente de João, e João apontando para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então nós começamos a transição. Agora nós estamos somente a graça, porque o Cordeiro já foi morto. E é por isso que é importante a obra da cruz. A obra da cruz. Eu deveria estar lá, mas alguém pagou o preço. Alguém morreu no meu lugar. Jesus o Cristo. E Jesus o Cristo morrendo no meu lugar, ali estava ele. Ali estava ele. Morreu por mim. E agora eu só preciso saber que Deus, Ele enviou o seu Filho para que pudesse morrer no meu lugar. Isso é graça. Isso é graça. Não se precisa morrer mais nada, porque já foi morto o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro do homem, é o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro que Deus prometeu. Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele fez. E agora, meus irmãos, somente Cristo. Amém? Somente Cristo. Não se precisa mais pagar indulgência. Somente Cristo. Não precisa mais fazer coisas que se faziam na igreja medieval. Somente Cristo já pagou. Não preciso mais, quando cometo alguma transgressão, ir lá e fazer uma grande soma de oferta. Não, somente Cristo. Eu preciso confessar que aceito esse Cristo no meu coração. Eu preciso me assentar novamente na rocha, porque tudo já foi feito. Somente Cristo e nada mais. Então nós podemos compreender que a reforma, ela veio exatamente para que você lançasse fora todo medo, porque naquele tempo o medo era algo proeminente, era algo que a igreja utilizava para que ela pudesse arrecadar fundos para que fosse você num sistema de terror, tentando comprar, tentando pagar, tentando compensar a sua transgressão, para que você não pudesse, ou que quando se chegasse o seu fim, quando você morresse, você não fosse para o inferno, mas que você alcançasse pelo menos o purgatório. Então esse sistema deve ser abolido da sua vida. Esse sistema deve ser abolido da minha vida, porque agora somente Cristo. Não preciso pagar nada. Não preciso pagar. É de graça. Eu não preciso mais fazer aquele sistema compensatório. Agora é graça. E por isso muitas pessoas não conseguem compreender a graça, porque estão no velho, estão no antigo, estão no passado, estão antes da sua conversão. Mas agora, no Novo Testamento, somente a graça, somente a fé. E nisso nós temos que dizer: lança fora todo
o medo. Então nós podemos compreender lá em Coríntios, capítulo 13, fala que o amor é um caminho sobremodo excelente. Ali fala do amor como caminho, ela fala do amor como algo que eu preciso seguir, porque é o amor de Deus pelos seus filhos, pela minha vida. E ele diz que esse amor de Deus, o amor ágape, ele é paciente, ele é bondoso, ele não procura seus próprios interesses, não se ressente do mal, não se exaspera, mas ele vai no caminho da eternidade. Então, Coríntios 13 diz que tudo vai passar, tudo passará. Havendo profecias, passarão. Havendo, vamos dizer assim, muitas revelações, também vai passar. Mas o amor jamais acaba. O amor permanece. Agora eu vejo obscuramente, Paulo diz, mas então eu verei como eu também sou conhecido, quando vier o que é perfeito. Então o que é perfeito lança fora todo o medo. Agora, pois, permanece o amor, a esperança e a fé, sendo que o maior desses três é o amor, porque o amor jamais acaba, porque Deus é amor. Deus é amor. Então lança fora o medo, lança fora o medo. Nós começamos essa palavra dizendo que nós podemos ser natural, e o homem natural vive na sua própria alma, no seu próprio entendimento, muitas e muitas e muitas no passado, muitas vezes no passado. Mas o homem espiritual, que é aquele que de fato está com o Senhor, está caminhando com Deus, está no seu amor, está com o seu amor. E certamente esse amor de Deus nos constrange, ele nos toma de tal forma que nós podemos dizer que esse amor lança fora todo o medo. E é por isso que nesse momento, você que compreendeu essa palavra, você que entendeu que somente a graça, somente a fé, somente o que a Escritura diz, somente o amor de Deus, somente glória a Ele. A obra da cruz, quem fez foi o próprio Deus. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, glória! Aleluia! A obra da cruz, quem fez foi Jesus. Eu só preciso aceitar que o Senhor se colocou no meu lugar. Essa é a obra da cruz. Eu preciso aceitar que Jesus já pagou o preço
e seguir, caminhar com Ele e compreender e entender que aquilo que Deus tem para a minha vida é muito maior do que eu mesmo quero. Eu sempre digo que o amor tem paz, o amor tem alegria, o amor é o Senhor, o amor tem bondade, o amor tem benignidade, o amor ele tem fidelidade, o amor ele tem humildade, o amor ele tem domínio próprio. E essa é a obra da cruz. Essa é a obra que eu preciso aceitar e segui-lo. E certamente isso é o que o homem quer. Eu sempre digo, o homem tem buscado aquilo que o Senhor oferece, mas ele não sabe. Ele não conseguiu descobrir, ele não conseguiu entender que é exatamente isso que o Senhor quer dar para os seus filhos. Mas ele tem buscado em outros lugares, ele tem buscado no passado, ele tem buscado em outras coisas que não são de fato o Senhor. E o Senhor não divide a sua glória, a Ele somente a glória. E muitas vezes você e eu também queremos glorificar outras coisas que se chamam idolatria. Somente a Escritura. Lance fora todo medo e ande com o amor do Senhor. Deus é amor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós vamos orar por você. Você que tem sentido muito medo. Você que tem passado por muitas tribulações, muitas ondulações. Uma vez lá em cima, outra vez aqui embaixo. Você que tem passado muitos conflitos entre o corpo, a alma, o seu intelecto, o seu entendimento e o seu espírito, que tem comunhão com Deus, que compreende que Deus é amor, mas muitos altos e baixos na sua vida. É por você, é para você essa palavra, que o Senhor possa de fato entrar nas nossas vidas e que nós possamos lançar fora o medo, porque Deus é amor e porque o amor lança fora o medo. Fecha os seus olhos. Oh Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Somente ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. Somente a Ti e a ninguém mais. Que o Senhor possa ser o meu milagre, que o Senhor possa ser o milagre de cada pessoa que está vendo e que está ouvindo este vídeo. Somente o Senhor é Deus sobre nós, e nós queremos dizer que nós aceitamos a obra da cruz. Foi o Senhor, é o Senhor que ali está no meu lugar. Isso se chama graça. E eu tenho que aceitar que o Senhor fez isso pela minha vida. O próprio Deus fez isso por mim.
E agora eu tenho que segui-lo, Pai. Eu preciso segui-lo, conquistando os frutos que o Senhor tem para a minha vida, que é exatamente isso que todo homem tem buscado. O homem somente não sabe, mas é isso que nós temos buscado. Nós temos buscado ser pessoas alegres, nós temos buscado ter paz, nós temos buscado, Senhor Jesus, ser pessoas boas, que é a bondade, que são os frutos que o Senhor tem prometido para nós, que andamos juntamente contigo, os frutos do Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na vida de cada um de nós. Nós queremos o Senhor, somente o Senhor. E certamente o Senhor lança fora todo o medo. É o amor do Senhor. Que você possa até mesmo me perdoar por ficar tão envolvido pelo amor do Senhor e compreender que Ele lança fora o medo.